você vê que é um texto que está falando de Santa Ceia, mas, como eu falava, não é um texto muito comum ser lido. Mas é interessante ler esse texto, porque já começa chamando a atenção aí, a nossa atenção quando a gente lê, que é um homem que está levando um cântaro. Jesus vai dizer, a Pedro e a João, no verso 8, vai dizer, Pedro e João, vocês vão entrar na cidade e vão encontrar um homem levando um cântaro, ou seja, um balde de água na cabeça, nos ombros, enfim. E aí, a gente se pergunta, em uma cidade enorme, porque Jesus disse, você vai entrar em uma cidade, você vai encontrar um homem, ou seja, não era algo comum. Vocês conhecem a história da mulher samaritana e sabem que quem carregava água, isso era o papel da mulher, isso no Antigo e no Novo Testamento, falando na cultura judaica. Então, quando Jesus diz, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro, então ele estava fazendo a diferença, porque quem carregava era mulher, era o serviço feminino. Então veja que para que eu já participe da ceia, para que você entenda já, Jesus ele espera de mim e de você algo diferente. Então é isso que nós já aprendemos com este homem, com este pai de família, como é falado na história. Só que é interessante, né, a questão da Santa Ceia, como eu falava, porque vocês viram ao decorrer do texto que também está falando de outra coisa, não só da Santa Ceia, mas de que também? Da Páscoa, sim ou não? Sim. Se você ler o texto, você vai ler a epígrafe do texto básico, o início vai dizer lá, a última Páscoa e a Santa Ceia. E o que é que tem a ver Santa Ceia com Páscoa? Tudo a ver. Não é por acaso, porque a época aí que Jesus está falando era a época de Páscoa. Mas o que tem a ver a Santa Ceia? Tudo, porque está ligado. É isso que nós vamos aprender, vamos entender essa noite. Que a Santa Ceia, ela está ligada, conectada com a Páscoa. Tem tudo a ver, tem o mesmo propósito, a mesma simbologia. Quando eu e você meditamos na palavra de Deus, nós vamos aprender algo muito profundo sobre a Santa Ceia. Qual o propósito da Santa Ceia? Por que eu e você ceiamos? Qual o propósito? A palavra de Deus ela vai nos ensinar que o primeiro propósito da Santa Ceia que a gente pode falar, e você sabe que o pastor sempre fala quando está ministrando a Santa Ceia, é o que? Trazer a memória de Cristo. Então, esse é o papel fundamental da Santa Ceia. Qual o propósito? Por que eu sei? Para que eu traga à minha memória o quê? O sacrifício de Cristo na cruz. Aí é interessante, né, quando a gente fala de fazer em memória de Cristo, é para que a gente nunca esqueça. É por isso que sempre está tendo a Santa Ceia. Por quê? Para que a gente sempre faça em memória de Cristo. Essa questão de fazer em memória de Cristo, amém? É tão interessante, tão profundo para que você entenda que quando Jesus ele vai dizer, fazer isto em memória de mim, é para quê? Para que eu e você se lembre. Se lembre de quê? Porque quando nós lembramos muitas das vezes de algumas coisas, de algumas pessoas, a gente lembra, fulano, ele é uma boa pessoa porque ele abençoa todo mundo. O pastor ele é uma bênção porque sempre que eu vejo ele me dá uma carona. A irmã é boa porque ela me abençoa. Só que quando a gente vai dizer em memória de Jesus, ele quando quer ser lembrado que é a memória de Cristo, ele fez milagre, mas ele não disse, quando vocês lembrarem de mim, meu povo, meus filhos, se lembrem quando eu multipliquei os pães lá de Pedro. Ele não disse isso, mas ele também não disse, quando vocês for lembrar de Jesus, lembrar de mim, lembre quando eu ressuscitei
casa. Não. Ele não disse nenhum dos milagres que ele operou, nenhum dos prodígios e maravilhas. Ele não disse fazer em memória de mim. Mas quando ele morre na cruz, aí ele diz: se lembre de mim, faça isso em memória de mim. Por que Jesus diz isso? Porque ele quer ser lembrado não pelos milagres que ele fez, não pela multiplicação, não porque ele ressuscitou a Lázaro. Jesus ele quer ser lembrado por mim e por você. De que forma? Pelo sacrifício na cruz. Quer lembrar de Jesus? Lembra dos cravos que ele estava na sua cabeça, dos pregos em suas mãos. Jesus ele quer ser lembrado pelo sacrifício em memória de Cristo, o sacrifício na sua cruz. Então é dessa forma que Jesus ele quer ser lembrado por mim e por você. Não um dia, não dois, mas todos os nossos dias aqui na terra. Quando eu acordar, eu tenho que lembrar do sacrifício que Jesus ele fez. Não é só na Santa Ceia, mas é todos os nossos dias. A todo momento eu tenho que estar na minha mente, na minha memória, em memória de Cristo. Eu tenho que lembrar, não posso esquecer jamais do sacrifício que ele fez. Então, a partir de hoje, quando você disser eu vou cear, qual o propósito? Porque eu sei, porque eu preciso lembrar do sacrifício em memória de Cristo. Fazer em memória de Deus. Amém? Amém. E a palavra de Deus ela vai nos ensinar que outro propósito muito grande da Santa Ceia, como mais uma vez eu falava, está ligado com a Páscoa. Outra coisa que nós podemos lembrar, biblicamente falando, do sacrifício de Jesus e o porquê nós ceamos, é para lembrar do compromisso que eu e você temos com Cristo. O primeiro é o que? Em memória de Cristo. Lembrar todos os dias em memória, fazer em memória de mim. E o outro ponto que nós podemos dizer é o que? Me lembrar do compromisso que eu tenho com Ele. Eu vou dar um exemplo para você entender. Na Bíblia não tem esse exemplo, mas todo judeu sabe dessa história. Quando um jovem judeu ele se apaixonava, ele começava a ter admiração por uma jovem, é diferente da nossa cultura. Aqui é a cultura judaica, a nossa cultura brasileira. Quando eu me apaixonei por essa mulher que está aí, né? Eu tinha que pedir lá o pai dela, o pastor, para quê? Para namorar. E aí, dia sim, dia não, eu ia lá na casa dela, na casa do pastor. Só que na cultura judaica, amém? É diferente. Quando um jovem ele se apaixonava, quando ele começava a ter interesse por uma jovem, ele não frequentava a casa da jovem, não. Primeiramente, um jovem judeu, quando ele começava já a ter admiração por uma mulher, por uma jovem, vocês conhecem aí de história de livro, de filme, ele pagava um valor à família da jovem para poder resgatar essa jovem e aí ter direito de casar com ela. Não sei se você já viu isso em filme, em novela, enfim, alguma coisa. Só que lá na cultura judaica isso tinha um nome, esse valor que você pagava, e se chamava morrada. Então, quando o jovem pagava um morrado, pagava um valor, um dote para a família da jovem, então ele resgatava o direito de ter aquela jovem como esposa, e aí sim ele podia começar a pensar em casar. Só que é interessante, quando eu e você abrimos a nossa Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, vai dizer uma coisa interessante aí. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz o que? A sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Pois foi
como dando glorificar a Deus o próprio corpo. Ou seja, eu e você também fomos comprados com alto preço. Jesus, ele pagou o quê? O morrado, o dote, para que eu e você fôssemos resgatados. Resgatados de quê? Do pecado. Então você vê que a cultura judaica tem tudo a ver com a nossa vida com Deus. Aí é interessante porque quando ele pagava esse valor, ele já não podia casar já de imediato com a jovem. O jovem judeu, quando ele pagava esse valor, o que ele fazia? Ele ia para a casa do seu pai, para a casa onde ele ia morar com a sua esposa, futura esposa, e aí ele tinha que construir a sua casa, e não importava se o jovem ele era rei, ele era príncipe, se ele era poderosíssimo, mas ele tinha que construir, ele tinha que participar da construção da sua casa. E aí eu e você lembramos de algo que a Bíblia também nos diz, no livro de João, capítulo 14, verso 2 e 4, Jesus vai dizer o quê? Eu vou vos preparar lugar, moradas. Então veja a história judaica e a nossa história com Cristo, porque não importava, porque Jesus, mesmo sendo rei, ele vai dizer o quê? Eu vou preparar, assim como o jovem judeu. E aí é interessante que ele ia preparar lugar, o jovem judeu, não importando se ele era rico, mas ele participava. E aí, como ele não tinha contato, ele não podia ter contato, como nós brasileiros, namorando, noivando, temos contato, abraçando, beijamos muitas das vezes, sendo noiva, namorada, mas o judeu não tinha contato com a noiva. E aí ele preparava lá o lugar, estava preparando, só que enquanto ele estava preparando, não era uma coisa de um dia, 2 dias, mas aí para a noiva não ficar esquecido, o que é que ele fazia? Enviava o melhor amigo noivo, enviava o melhor amigo dele para a casa da noiva, para ver como a noiva estava se comportando e dar notícia. E aí a noiva recebia notícia do noivo e depois o amigo do noivo levava notícia, amém? Amém. Da noiva para o noivo. Estão entendendo, sim ou não? Sim. E aí é interessante porque a noiva, quando esse grande amigo dele vinha, o grande amigo do noivo vinha receber a noiva, saber das notícias, a noiva ela preparava o quê? Um grande banquete, como se fosse para um noivo, mas estava preparado para um amigo. E aí ele voltava, né, o amigo para lá para o noivo e disse: olha, a noivinha muito bem, ela está bem, está ansiosa, está realmente comprometida com você, dava notícias. E aí, quando estava tudo pronto, o noivo acabava, ele voltava para buscar a sua noiva. E assim deu grande casamento. E aí sim, eles se encontraram, o noivo com a noiva. Aí, você é muito inteligente, eu também sou muito inteligente. Aí eu te pergunto: quem que é o noivo dessa história? Quem que representa a noiva aí? É a igreja, sou eu e é você. E quem é esse grande amigo do noivo? É o Espírito Santo. E que banquete grande é esse que a noiva prepara? Justamente o que nós vamos fazer hoje, a Santa Ceia. Então veja que a Santa Ceia, mais uma vez, tem tudo a ver com a Páscoa e também tem tudo a ver com o casamento judaico. Então veja que não são 3 histórias distintas, mas 3 histórias idênticas que têm o mesmo propósito. Olha só, a palavra de Deus vai nos ensinar lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 13, que a Páscoa tem a ver, o significado de Páscoa tem a ver com passagem, de mudança. E
quando eu e você vemos para a cruz, tem a ver com o quê? Quando Jesus ele morre, passagem da antiga aliança para a nova aliança. Isso Êxodo capítulo 12, versículo 13. Quando eu e você também vamos lá para Êxodo capítulo 12, versículo 4, a Páscoa tem a ver com união. Quando Moisés vai lá no Egito, sacrificar o corpo dele, ele diz assim: quando você for se juntar, se a sua família for pequena, você se junte com outra para que tenha união. Isso no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 4. Ou seja, Páscoa tem a ver com o quê? Com união. Aí quando eu e você vamos ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 33, vai dizer o quê? A Santa Ceia. Quando você juntar, esperar uns pelos outros. Por quê? Tem a ver com união. Então não tem como eu e você participar da Santa Ceia se eu e você não tiver união. Veja que a Páscoa tem tudo a ver com Santa Ceia. Eu preciso estar unido com o meu irmão. Não tem como eu dizer: eu vou para a igreja e deixar o meu braço em casa. O meu corpo ele tem que estar unido por completo. Onde um membro for, o outro tem que ir junto. Então Páscoa tem a ver com união. Aí quando eu e você também vamos ver o sacrifício de Jesus, quando Moisés manda sacrificar um animal e melar os umbrais das portas, para quê? Para que os primogênitos dos israelitas não morressem. Aí quando eu e você vamos para a igreja sagrada, para o sacrifício de Jesus, quando Jesus ele morre como cordeiro, é para quê? Eu e você não morrêssemos. Tem tudo a ver, Santa Ceia e Páscoa, a crucificação de Jesus, a morte dos primogênitos lá impediu que eu e você morrêssemos, assim como Jesus, sendo primogênito, pediu que eu e você também morrêssemos. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 14, Êxodo, capítulo 12, versículo 14, Jesus vai dizer, Moisés vai dizer: faça, Moisés, a Páscoa em memória. Aí a Santa Ceia diz o quê? Em memória. Mais uma vez, estão ligados. Basta eu e você entender. Não são três histórias distintas, mas estão conectadas. Tem o mesmo significado. Tem inúmeras coisas interessantes sobre a Santa Ceia, mas infelizmente não dá tempo da gente falar sobre tudo que tem na Santa Ceia. Mas é interessante, voltando para o texto que nós lemos, que quando Jesus ele vai operar lá milagres, milagre de peixe, milagre de cura de cego, ele faz milagre para todo mundo pode participar. Quando ele vai dar a multiplicação de 5 pães e 2 peixes, é uma multidão que come, sim ou não? Todos nós conhecemos essa história. Todos participam, é tanto que sobra ainda comida. Mas quando Jesus vai falar da Santa Ceia, ele diz: para que eu e os meus discípulos participem. Isso nos ensina algo, que milagre, cura, Jesus ele pode curar qualquer um. Ele faz milagre, ele pode dar emprego, ele pode dar carro a qualquer um. Mas ele diz: para estar à mesa, para ceiar comigo, tem que ser discípulo. Só está à mesa com Cristo, só estará à mesa, só estará com Cristo na Santa Ceia quem é filho, quem é discípulo, não é qualquer um. Então, que eu e você devemos nos sentir privilegiados, porque não é para qualquer um estar ceando, é para quem é filho e é discípulo. O milagre Jesus ele operava para qualquer um, ele não precisava ser discípulo, mas na hora da ceia ele disse: tem que ser meu discípulo para estar à mesa com Cristo. Amém? Amém.
E a palavra de Deus, ela vai continuar nos ensinando sobre Santa Ceia, né? Porque quando a palavra de Deus, né, lá no livro de Romanos, no livro de 1 Coríntios ainda, né, que Paulo vai dizer, né, não tome a Santa Ceia indignamente, não é que tem a ver só com o pecado, porque se tivesse a ver só com o pecado, eu e você seríamos inimigos, nós não cearíamos. Quando ele diz, não seja, né, no livro de 1 Coríntios, abra para você ver, 1 Coríntios 11. Coríntios 11, 27. Porque por esse motivo que quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecado contra o corpo e sangue de Cristo. Esse indignamente não é só o pecado, porque todos nós pecamos, mas a palavra indignamente aí colocada tem a ver com não decidir o corpo. Como que é isso? Como que Paulo está falando aí sobre não decidir e estar aqui, participar? Eu dizer que amo o meu irmão, como ele fala lá, e que ali é um grande banquete, ali não era uma ceia pequena. Então, um não esperava pelo outro, um não se preocupava se o outro estava com fome, se iria comer, se alimentava. E quando ele vai dizer indignamente, é o quê? Eu não estou sabendo que o pastor Laírton faz parte do corpo. Eu estou preocupado apenas comigo. Isso é ser digno do corpo. É eu dizer, não, eu dizimo, eu estou participando da igreja, eu venho para o culto. Aí o pastor Laírton diz assim, eu estou precisando de alimento, eu não tenho o que comer em casa. Eu digo, isso é problema seu. Isso é ser indigno do corpo. Por quê? Mais uma vez, não tem como eu me alimentar da melhor comida do mundo, da melhor comida que eu mais gosto, e o meu corpo todo não absorver as proteínas, o meu corpo inteiro ser beneficiado. Só vai ser beneficiado o meu lado direito? Não, o meu corpo todo ele é beneficiado. Então, quando eu me preocupo com o corpo de Cristo, se o irmão está com problema, eu preciso ajudar. Isso é decidir o corpo, é saber que o irmão ele faz parte do meu corpo, eu sou um só com ele. Então, que eu e você devemos entender o real sentido pelo qual nós ceamos, pelo qual nós participamos do corpo de Cristo. Eu e você somos um. Não é ele por ele, eu por mim, eu resolvo os problemas, ele resolve os deles. Não. Que eu e você devemos ser um só em Cristo. Que eu e você não esqueça jamais o propósito da Santa Ceia. Santa Ceia, Páscoa e relacionamento judaico, casamento judaico. Todos têm o mesmo sentido, o mesmo propósito. Que é o quê? Trazer a memória. Eu tenho que lembrar todos os dias pelo qual Cristo ele morreu. E me lembrar do compromisso. Sempre que eu acordar, eu tenho um compromisso. Compromisso com quem? Com Cristo. Eu não posso estar traindo Cristo com o pecado. Porque esse compromisso que eu falei é justamente esse. Eu tenho que lembrar todos os dias quando eu acordo, quando eu vou dormir. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu não posso, quando eu estou pecando, quando eu estou mentindo, falando mal do irmão, eu estou fazendo o quê? Eu estou traindo a Jesus. Traindo com o quê? Com o pecado, com a mentira, com as coisas desse mundo.
Então, que eu e você não venhamos ser infiéis com Deus, porque Deus ele é fiel, mas muitas das vezes eu sou infiel como, mais uma vez, com o pecado. Quando eu estou pecando, mentindo, roubando, enganando, falando mal, coisas pequenas que a gente desconsidera, isso é traição, e eu estou traindo a Jesus. Se lembre, eu tenho um compromisso, esse compromisso é com Deus. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.